Aqui é a terceira parte do nosso mini treinamento, que diz respeito, então, ao estudo da vida espiritual. E a vida espiritual é viver em oração. Veja como demorei para aprender isso, porque orar, o que eu aprendi, né, na religião, é que orar era ficar repetindo coisa, ser um bom menino, uma boa menina, e não é. Eu não tenho que ser um bom menino, uma boa menina, e ficar repetindo oração e pedindo só para Deus. Não. Eu preciso primeiro nascer de novo e ser filho de Deus. Deus não cuida do ímpio ou do religioso. Deus cuida dos seus filhos. Deus orienta os seus filhos. E como que ele vai orientar? Ele fala por voz, ele aparece na sua frente, como seu pai, sua mãe carnal? Não. Deus é espírito. Então ele fala em espírito. Mas se o seu espírito, quando você nasceu da barriga da sua mãe, ele estava mortificado, como diz a Bíblia, você sabia disso? Você nasceu da barriga, quem nenê que está nascendo agora nasce com o espírito mortificado? Então, essa é a primeira coisa que está na Bíblia. A religião não explica isso, né? Bom, se você nasceu de novo, agora você tem o espírito vivificado, agora você nasceu em Cristo, agora você pode se dizer que é um novo cristão, teve um novo nascimento espiritual em Cristo. Você vive em Cristo, Cristo vive em você, você tem o Espírito Santo, agora você ouve o seu Pai Celestial, agora você é filho dele. Aí você precisa começar a ter um processo de maturidade, assim como o neném não tem consciência do pai e da mãe, depois começa a ter consciência, não tem consciência de ir no banheiro, de se alimentar, etc., tomar banho, espiritualmente também tem uma analogia aí a ser considerada. Como orar? E o que a gente faz aqui é cadê o meu currículo para falar o que eu falo? Não, o currículo está nesses vídeos que a gente traz e, consequentemente, nesses preletores que a gente conhece há cerca de 20 anos. Não é brincadeira. E não só conhece, mas a gente vê e confere o que ele fala com o que a Bíblia diz. Então vamos ouvi-lo? A mesma mente. Mas olha, antes de introduzir ou de anunciar esse verso 5, há 4 versos já nesse capítulo 2, que seguem uma sequência imediata aí também com o capítulo 1, né? Sem interrupção. Nós vamos tomar esses 4 versos aí, anteriores a essa expressão, tende em vós a mesma mente. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, irmãos. Vamos lê-los primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. A palavra para penseis aqui é a mesma para sentimento no verso 5, na língua original. Por isso deveria ser colocada ali a palavra pensamento ao invés de sentimento. Então a preocupação de Paulo aqui é com esse pensamento espiritual, ou a mente de Cristo. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, Olha só, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, o texto está muito claro. Eu gostaria de sugerir algo aqui para a nossa avaliação, juntos. Irmãos, na minha observação, há pelo menos 3 fases que qualquer assembleia passa. Então, o Senhor nos ajude a nos avaliarmos diante dele com o que vou sugerir. Não importa quantos anos isso decorra. Nas assembleias mais velhas, às vezes isso demorou mais anos. Mas assembleias que já podem ter um suporte maior, de alguma forma, alguma ajuda maior, de assembleias mais maduras, ou de outros irmãos que a servem. Então não há como você colocar dentro de escalas de tempo esse assunto. Mas isso não importa. O que importa é que essas 3 fases necessariamente ocorrerão em todas as assembleias do Senhor. Então eu gostaria de sugerir uma palavra para cada uma dessas fases. E que o Senhor nos ajude a avaliar a nós mesmos e nossa Assembleia em particular. A primeira palavra seria convulsão.
Essa é a primeira fase de toda a Assembleia, que de alguma maneira recebe um frescor de revelação da parte do Senhor, e compreende coisas que antes não estava compreendendo. Isso é a história, talvez, de uma maioria dos que estão aqui. Viram algo mais que antes não viram. Quem sabe viveram 10, 20, 30 anos de vida cristã e não viram. Em um determinado momento, algo ocorreu. E o Senhor alargou a visão e algo ficou mais claro. Então, Revelação. imediatamente, esse grupo, essa assembleia, ou esse grupo de comunhão, entra em uma fase de convulsão. Por quê? Porque tudo aquilo que então era crido, coloquemos assim, que foi recebido, foi dado por certo, tem agora que ser passado por uma releitura. Como não? Uma nova luz saiu. Então, quem sabe quanto recebemos por pura tradição, né? Quanto recebemos sabendo nem lá por quê, como a história daquele empregado que batia o martelinho na roda do trem, né? E uma vez perguntaram para ele, por que você faz isso toda vez que o trem para? Você bate esse martelinho na roda do trem, todas as rodas. Ele olhou para a pessoa que perguntou e falou assim, rapaz, meu bisavô já fazia isso, eu nunca perguntei, você veio perguntar isso agora? Né? Ele não sabia o motivo dele fazer Eu isso. diria que isso é religião. A quarta geração que batia na roda do trem. Né? Então, muitos de nós recebemos as coisas assim. Né? Então, quando a luz do Senhor raia, necessariamente, convulsão. Né? E convulsão corporativa. Então, nós vamos fazer essa revisão de tudo. Mais uma marca nesse período da convulsão. Há muito deleite. E graças ao Senhor por isso. E como há deleite. Às vezes saímos numa reunião, quase que no meio da reunião, falando, Senhor, para, eu já não aguento mais. Já falou demais comigo. O deleite na revelação, no frescor daquilo que o Senhor está dando. Graças a Deus por essa convulsão. Ela vai durar um tempo, como marca principal desse grupo de comunhão. Mas vai passar essa fase de convulsão, essa releitura, essa coisa toda. Então vamos entrar numa segunda fase. E acho que a palavra para essa segunda fase seria consolidação. Então, aquilo que foi passando pelo filtro, foi sendo revisto e lido de novo, e considerado aos pés do Senhor, e orado junto com outros irmãos, está claro, ficou nítido para nós. Então, agora nós temos um trabalho grande a fazer. Nós vamos colocar essas bases bem fundo entre nós. Lembra quando Esdras retornou da Babilônia na segunda leva de cativos? A primeira foi com Josué e Zorobabel, a segunda foi com Esdras. Você se lembra? Esdras, sobretudo, foi o homem que se dedicou à palavra. Mas antes dele houve um retorno com Josué e Zorobabel. E você se lembra a primeira coisa que eles colocaram nas suas bases? O altar. E firmaram o altar sobre as suas bases. Veja. E em seguida, o próximo passo, lançaram fundamentos do templo. Isso é verdade espiritualmente em todas as assembleias do Senhor, queridos. Convulsão primeiro, então fazemos toda aquela releitura, temos todo aquele deleite do Senhor estar nos falando, abrindo os tesouros da palavra, não é? Então passamos para a segunda fase, agora vamos consolidar. Essas são as bases, esses são os fundamentos. Vamos bater estaca fundo aqui, porque senão é casa sobre a areia, né? Então, bendita fase essa também, consolidação. Mas agora vem um lado triste. A terceira fase é a acomodação. Quando então... E aí? Estamos acomodados? Senhores, estamos. A vida cristã é uma vida extremamente agitada do ponto de vista espiritual. Jesus Cristo não teve uma vida agitada? Ou ele ficou curtindo uma praia? Bom, se a gente é cristão, a gente não está aqui para ficar curtindo essa vida. Senão esse mundo jaz no maligno. O sistema é maligno. Esse mundo é de trevas. Só que nós estamos moldados nesse sistema e achamos que esse sistema é bom. Todo mundo está aí, todo mundo está preocupado em ganhar dinheiro, todo mundo preocupado em comprar carro, todo mundo preocupado em viajar, todo mundo preocupado em happy hour, enfim. Isso não é um comportamento de um cristão verdadeiro. Cada um que fala assim e pensa assim, vamos supor que eu estou indo para uma balada,
Se eu parar e falar, bom, o Cristo que está dentro de mim, ele iria para a balada? A resposta também não. Estou fazendo uma viagem porque eu queria, porque eu quero, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Cristo faria essa viagem? Cristão verdadeiro faz o que Cristo quer, porque a mente do cristão verdadeiro é a mente de Cristo. Mas o mundo é tão sedutor que a gente faz o que a gente quer. Pai Nosso não fala para fazer a vontade de Deus? Então por que que a gente faz a nossa vontade? Porque nós não sabemos o que fazer. Jesus Cristo não falou isso na cruz? Eles não sabem o que faz. Isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer um. Então, nós temos que vir sim na academia a treinar a vida espiritual. Nós temos muitas atividades, estão todas descritas no vídeo. E conto com a sua participação, mais do que eu. Nosso Pai Celestial está esperando por essa participação. Não precisa ser nessa academia, mas forma a sua academia. O importante é a gente treinar a vida espiritual. E não depende de nada, só depende da gente nascer de novo e obedecer ao Espírito Santo. E é 24 horas, não é só de vez em quando e numa certa edificação que se denomina erroneamente de igreja. Igreja é orgânica, ela não é uma edificação. Bom, é isso que eu tinha para hoje. E eu insisto com a disponibilidade nossa no workshop, para você se inscrever e marcar essa reunião. Na descrição do vídeo, o primeiro link é do grupo do WhatsApp, vai no grupo do WhatsApp e aí solicita uma reunião, um workshop gratuito. E vamos começando ou continuando um relacionamento aí no corpo de Cristo. Se Deus quiser, estaremos nessa. Tá bom? Espero você. Tchau, tchau. Bom dia. Muito obrigado.